Fala-se muito nessa da subsídio para a bancada, poder discutir dentro a CPI mista? Olha, em primeiro lugar, eu acredito que a bancada queria saber fatos e combater as versões fantasiosas, publicitárias e eleitoreiras que estão sendo veiculadas persistentemente. Vocês sabem que uma mentira repetida inúmeras vezes vira verdade. E o que está acontecendo são algumas mentiras que estão sendo insistentemente veiculadas. Por exemplo, a refinaria custou 42 milhões de dólares e foi comprada por $1 bilhão pela Petrobras. Isto é mentira. É mentira porque não custou 42 milhões de dólares para a empresa que adquiriu, que ela investiu mais 84 e tinha uma dívida de 200 milhões, portanto, vamos para 326 milhões de dólares. E a Petrobras não pagou $1 bilhão pela refinaria, pagou 486 milhões de dólares pela refinaria. Portanto, isso são os fatos. A diferença entre 486 milhões de dólares e $1 bilhão e 100 são referentes aos estoques que foram comprados, que foram revendidos, portanto, tem que se colocar a revenda dos estoques como aconteceu, foram despesas bancárias com bancos para garantir a comercialização do produto e foram despesas judiciais. Portanto, o custo da refinaria foi 486 milhões e ela, originalmente, incluindo a dívida, era 326 milhões. Portanto, um negócio absolutamente normal. Segunda ideia que precisa ser desconstruída, porque ela é falsa, e que foi um mau negócio. A refinaria foi um bom negócio naquele momento, ela refletiu uma estratégia que a Petrobras vinha definindo desde 1999, que era uma estratégia de conseguir refino nos Estados Unidos. Portanto, era uma estratégia que vinha do governo anterior ao nosso. Portanto, era uma estratégia adequada à realidade do mercado brasileiro e do mercado americano. Portanto, era falso dizer que o negócio foi ruim. O mercado mundial muda em 2008 pela crise internacional, pela descoberta das novas possibilidades da produção do gás de xisto ou shale gas nos Estados Unidos, que aumenta a oferta de petróleo leve nos Estados Unidos, e pela retomada do crescimento no Brasil, a partir de 2006, com o mercado crescendo. Mudança de mercado. Esse mercado, portanto, se tornou, esse negócio, portanto, numa nova conjuntura, se tornou não atraente. E hoje, porque também teve mudança, o mercado se reverteu de novo nos últimos 2 anos, com a disponibilidade de petróleo leve no Texas, a refinaria é lucrativa. Portanto, é uma refinaria cíclica. O que eu vim aqui foi dizer aos meus companheiros da bancada e às minhas companheiras da bancada os fatos para combater as distorções que eleitoralmente o PSDB e a oposição está fazendo para tentar atingir o governo da presidenta Dilma. Presidente Eduardo Bresser, do Estadão, o senhor disse que a oposição está tentando questionar o negócio, mas quem disse que o negócio seguramente não seria aprovado pelo Conselho com a informação das cláusulas Marlin e Put-Option foi a própria presidente Dilma. A presidente fez esse posicionamento de forma equivocada na sua visão? Não, o Conselho de Administração de uma empresa discute o negócio como um todo. A presidente não tinha acesso a todas as informações. É verdade que ela não tinha acesso a todas as informações. Agora, a questão é se o negócio era correto ou não do ponto de vista estratégico, se o negócio poderia ser rentável ou não, e se o grau de risco que a empresa tinha ou não. Portanto, é correto a visão da presidente de que não tinha todas as informações, como é correto que o negócio foi correto. São as duas coisas são absolutamente compatíveis e perfeitamente explicáveis. Mas a presidente não disse que é um mau negócio? Ela disse que não a presidente não disse que não tinha todas as informações. Mas disse que não aprovaria se tivesse. Ela não teria fechado o negócio, se ela soubesse das duas cláusulas. O Conselho de Administração da Petrobras, que tinha vários conselheiros, ela avaliou, percebeu o negócio com as informações estratégicas daquele momento, que era um bom negócio. E esse conselho aprovou esta posição, era um bom negócio naquele momento. Quando o Conselho da Petrobras e a diretoria da Petrobras avaliam os investimentos, a cláusula Marlin se torna uma situação inadequada. Não quer dizer que a cláusula Marlin não se aplica à aquisição da refinaria. A cláusula Marlin se aplica aos investimentos a serem realizados
depois da aquisição da refinaria. A cláusula Marlim foi julgada pela justiça americana como inválida. Ela não vale. Portanto, a cláusula Marlim é inócua. Mas e a put option? A put option é um acordo de divórcio que você faz antes de casar. A put option é a definição das cláusulas de saída de um negócio. Portanto, é uma cláusula normal quando se refere a grandes negócios. Você faz esse tipo de cláusula. E o Conselho não tinha que ter essa informação, presidente? O Conselho sobre a put option tinha que ter, é evidente que tinha que ter. E teve, o Conselho na put option, na discussão geral da saída, tinha. A cláusula Marlim o Conselho não conhecia. Não, o presidente disse que não tinha conhecimento das duas, na nota que era... Bom, vocês querem estabelecer esse debate entre a presidente e o Conselho. A presidente do Conselho, ao aprovar o Conselho, não tinha todas as informações. A pergunta é, a decisão do Conselho era adequada ou não? Segundo a presidente, seguramente, se ela tivesse as informações... Eu não vou falar pela presidente. Eu vou falar como membro do Conselho, junto com o Fábio Barbosa, que é presidente da Editora Abril hoje, com Gerdau, que é um empresário respeitável, com Cláudio Haddad e com todos os membros do Conselho, que tomaram a decisão de que o negócio é correto e continuam defendendo que o negócio, estrategicamente, economicamente, tecnicamente, era correto. Mas a presidente está equivocada de dizer que não é correto? Essa pergunta você faz à presidenta. Desliga, por favor, ali, ó. Complementar a pergunta do Cristiane Unga, do Globo, mas não é só a presidente Dilma, a sua sucessora na Petrobras também. Não. Ela disse que está fazendo uma investigação interna, que não vai sobrar pedra sobre pedra. O senhor se sente, de alguma forma, desautorizado nas suas decisões na época, por causa dessas reações dentro do próprio governo? Porque se fala muito na oposição, mas é dentro do próprio governo que as críticas têm surgido. Não, eu não me acho nem um pouco desautorizado pelas minhas decisões, porque minhas decisões foram decisões tomadas pelo sistema de decisões da Petrobras. E a Petrobras, nesse momento, também não está tomando posição contra as decisões anteriores. A presidenta Graça, quando esteve aqui na Câmara, fez um depoimento longo defendendo a justeza do negócio, defendendo a estratégia do negócio, defendendo que, naquele momento, era um negócio adequado. A investigação, o processo de auditoria, as apurações, as sindicâncias são normais na Petrobras, frequentemente se faz isso. Isso é absolutamente normal numa empresa com a complexidade e o tamanho da Petrobras. Meu nome é Gabriel, correspondente da TV Al Jazeera, em inglês, e eu tenho uma pergunta para o senhor Gabriel, e com todo respeito, eu quero pedir uma resposta em inglês, se possível. Eu peço desculpa aos brasileiros, mas respondem em inglês, tudo bem. Petrobras is one of the biggest, most important companies, not only in Brazil, but in the world. A company that's known in all corners of the world. There are big allegations against the company when you were the head of it, not only with Pasadena, but now with Epoca Magazine, I know you saw. My question is, for people around the world that know Petrobras, know the brand, can you, as the ex-president of the company, guarantee that there was no corruption or no bad business being done there while you were the president of the company? Well, first of all, I had to say that Petrobras is a company that is known as one of the most transparent companies in the world. Petrobras is a company in the Dow Jones Sustainability Index. Petrobras is under supervision of the SEC and under supervision of CVM in Brazil. Petrobras is under permanent auditing procedures internally and externally. I can assume and I can say very clearly that all business in Petrobras pass through different decision-making processes that are collective. There is no personal decision in Petrobras alone. All decisions are collectively evaluated. As such, I can assure that Petrobras is a transparent, honest, and clean company. I think the allegations are politically motivated. I think basically it's a politically motivated allegations. And let me translate for the
o que eu disse foi que... Primeiro que perguntou. A primeira pergunta é se a Petrobras há uma alegação internacional e que a Petrobras é uma companhia corrupta. Eu disse que a Petrobras é considerada no mercado por várias instituições como uma das mais transparentes empresas do mundo. Eu disse que a Petrobras é membro do Dow Jones Sustainability Index, que é um índice que permanentemente faz auditorias de processos de corrupção e de processos de acompanhamento pela imprensa. Disse que a Petrobras está permanentemente sobre várias auditorias e várias investigações. Não falei TCU, mas disse órgãos do governo brasileiro, mas TCU, Polícia Federal, CGU, etc., etc., em português. E, por fim, que, portanto, as alegações são politicamente motivadas. Posso aproveitar, então, o líder Vicentinho, por causa dessa declaração que são políticas, por isso que os senhores não querem uma CPI? Os senhores não poderiam levar essas explicações que o ex-presidente deu aqui para uma discussão com parlamentares, numa CPI mista? Mas quem foi que disse que nós não queremos uma CPI? Nós conseguimos... Pois é, mas olha, nós conseguimos 219 assinaturas aqui na Câmara, mais 32 assinaturas no Senado. A diferença é que nós concordamos plenamente com o motivo primeiro exclusivo da Petrobras, mas acrescentamos a questão do metrô de São Paulo, porque no caso da Petrobras não tem nenhuma denúncia de corrupção. No caso do metrô, até membro do Tribunal de Contas do Estado está na cadeia, entre outros que lá foram. Então, a coisa é gravíssima e nós tentamos, lá os nossos deputados tentaram, por várias vezes, criar uma comissão de parlamentar de inquérito e não conseguiram. A mesa vai avaliar qual é a CPI, qual é o pedido que tem maior abrangência, regimentalmente, do que é que cabe. Então, nós estamos predispostos. A gente não assina uma coisa e diz outra. Nós estamos predispostos e queremos que a mesa defina para a gente apurar todos esses casos que já estão saindo e que estão sendo apurados e assim por diante. Okay? 486 milhões representa 190 milhões pela primeira 50% da refinaria, mais 296 milhões pela segunda parcela da refinaria. 190 mais 296 são 486 milhões. Dividido por 100 mil barris por dia, dá 4.860 dólares por barril de capacidade de destilação. 4.860 dólares é quase a metade do preço médio da compra e venda de refinarias em 2006. A média em 2006 foi 9.230. A média da compra e venda de refinarias em 2006 era 9.230 dólares por barril. A Petronas, que é uma empresa da Malásia, anteontem, anunciou a decisão final de fazer uma refinaria de 300 mil barris na Malásia. Essa refinaria na Malásia de 300 mil barris vai custar 27 bilhões de dólares. 27 bilhões de dólares são 9 mil dólares por barril. Aí você tem a Petrobras comprou 190 milhões de dólares a primeira metade, mais 170 milhões de estoques de produtos em comercialização. Não eram 350? Não, 190 mais 170 dá 360. 190 mais 360 dá 170 mais 190, 360. Esses são os estoques comprados e revendidos. Quando só comprados e revendidos. Você compra uma farmácia, vem cheio de medicamentos, você paga pelo medicamento que comprou, mas vende os medicamentos. Certo? Então é isso. Você compra uma refinaria, vem petróleo, vem contratos de compra e venda, e você paga ele depois. É petróleo físico e contratos. Então, mais 170, 360. A segunda parcela são 296 mais 170, porque você comprou as outras 50%. Mas aí o senhor botou também despesas bancárias? Aí vem as despesas bancárias. Tem uma garantia bancárias de 150 milhões de dólares pagos à BNP Paribas, que é um banco francês. Ao BNP Paribas, não foi pago a refinaria, foi pago ao BNP Paribas, 150 milhões de dólares. E tem as despesas judiciais, custas judiciais, etc., que dão esse valor. Aí veja a diferença, aí eu não, você me quer... Quando o senhor fala em 486, o senhor considera o dinheiro...
Isso é o ativo. O ativo. Eu compramos uma capacidade de destilação por 486 milhões de dólares. Esse passivo é anterior à Petrobras. É, já. Não. É. 200 milhões de dívida antes da Petrobras. A companhia, vocês podem pesquisar, vocês são excelentes jornalistas, a companhia chamava-se Crown Refinery. Esses dados estão absolutamente disponíveis na Bolsa de Valores americana. Tem relatórios de 300, 400 páginas. Tem uma maravilha para vocês de buscar informações, que vocês não estão buscando. Todos os documentos são públicos, não são documentos privados, são públicos. Mas o senhor falou da parte antes da Petrobras comprar, teria sido comprado por 42 o ativo, né, 42 milhões, tinha os 200 milhões de dívida, passivo trabalhista. Passivo trabalhista e dívidas. Dívidas geral, ok. E investiu mais 84 para atender as condições ambientais. Ok, pessoal? O senhor falou que existem várias mentiras e dados distorcidos que estão sendo divulgados, além dessa questão do valor e de que havia sido um mau negócio. Há algo mais que o senhor... Sim, eu acho que tem uma confusão. Essa não é mentira, há uma confusão. Qual é a disputa judicial que existe? Tem duas disputas paralelas que ocorrem. No dia 19 de junho de 2008, a Petrobras toma a iniciativa de entrar na Corte Arbitral. Quem toma a iniciativa é a Petrobras, contra a Astra, em junho de 2008. Essa iniciativa da Petrobras na Corte Arbitral visa dizer o seguinte: o meu sócio não cumpre as obrigações contratuais. Então, meu sócio não cuida da segurança e meio ambiente, meu sócio não presta conta adequada, meu sócio não opera a refinaria adequadamente, meu sócio é um problema. Eu quero sair dessa sociedade. Isso é a Petrobras na Corte Arbitral no dia 19 de junho de 2008. Isso a Petrobras anuncia a mercado, todo é público. No dia 1º de julho de 2008, a Astra entra contra a Petrobras, uma ação contra a Petrobras, alegando 3 coisas. Primeira coisa, alegando que a put option tinha que ser válida. Segundo, que não podia aplicar as regras normais da put option, mas deveria aplicar a cláusula Marlin. Terceiro, que uma carta de intenções assinada pelo diretor Nestor tinha que ser considerada válida, portanto, a put option e a Marlin estavam juntas. Essa ação judicial começa no dia 1º de julho de 2008. Ela passa 2008, 2009, 2010, 2011. Em março de 2012, a Justiça toma uma decisão. Qual é a decisão da Justiça? Primeiro, a cláusula Marlin não vale. Segunda, a carta de intenções não vale. Terceiro, vale a put option. Como é que, então, vai se calcular o valor da put option? Volta-se ao contrato original, vê-se as condições econômicas da época e define-se o valor dessa segunda parte. A arbitragem que a Petrobras tinha iniciado em 19 de junho, em 2010, ela conclui, dizendo que o valor da refinaria, da segunda parte da refinaria, era 296 milhões de dólares, que a Petrobras tinha que pagar mais 170 para os estoques subsequentes e tinha que pagar a garantia bancária. A Justiça valida a decisão da arbitragem. Isso em março de 2012. O primeiro pagamento da segunda parcela da Petrobras ocorre em junho de 2012. Portanto, durante o período 2008 a 2012, a Petrobras disputou na Justiça e disputou na Corte Arbitral essas relações entre consórcio. Foi uma disputa judicial durante 4 anos e meio. Mas qual que era a conclusão? A Posição manipula aí. Não, porque confunde essas duas coisas, confunde as duas ações, diz que a iniciativa foi da Astra, diz que o preço da refinaria foi feito pela cláusula Marlin. O PT se reuniu, trouxe o presidente Gabrielli.
primeiro, eu espero que as senhoras e os senhores desmintam tudo que foi dito até ontem, até hoje de manhã, com essa informação de uma pessoa que é autoridade no assunto. Segundo, o Sérgio Gabrielli é um companheiro do nosso partido, é um militante, tem experiência comprovada e nos trouxe muitas informações. Em terceiro lugar, nós vamos ter a CPI. E a CPI é um momento em que todos falarão para todos os partidos. Presidente, só sobre além do caso da Passagina, a oposição pede investigação também dos contratos com a SBM, e essa suspeita que há os pagamentos, propina, construção de refinarias, principalmente a questão de Abreu e Lima, e a questão de plataforma. Eu queria a opinião do senhor sobre isso. Bom, SBM, o que é público é a negação da SBM que tenha encontrado qualquer evidência de pagamento a entes públicos no Brasil. A SBM holandesa. Segundo, por o que está dizendo a imprensa, porque eu não estou na Petrobras e eu estou falando o que eu estou conhecendo pela imprensa, o Wall Street Journal diz que a justiça holandesa não está investigando nenhum caso no Brasil. Terceiro, o que é público é que a comissão da Petrobras diz que não encontrou evidência da SBM, nenhum problema sério da SBM em relação ao Brasil. A única coisa que existe é uma denúncia publicada num site de alguém que é anônimo e que está provocando um escândalo. Então, o que eu tenho de evidência é que a empresa que está sendo acusada negou, a Petrobras negou e a justiça holandesa negou. Fora disso, eu não tenho o que dizer. Sobre Abreu e Lima? Abreu e Lima foi objeto da CPI de 2009. Lembra que teve uma CPI em 2009, 4 anos atrás? Eu estive aqui várias vezes, nós discutimos essa CPI. Já tem várias discussões, o TCU tem frequentemente discutido Abreu e Lima. Então, o que é de Abreu e Lima? Não, mas tem aportado a irregularidade, mas ao mesmo tempo no relatório final diz que não tem irregularidade. Então, tem um problema aí de processo, que é uma questão de identificar o que é de Abreu e Lima. O que é o problema? O que é Abreu e Lima?